O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Mabê e eu vim fazer um convite para você que gosta de livros de suspense e terror, porque agora o Caso Bizarro tem o Clube do Audiolivro. Eu e a Paty dos Reis escolhemos um audiolivro todo mês, debatemos a história e ainda tem um grupo no Telegram para conversar sobre os livros com vocês. Os episódios saem no podcast Caso Bizarro sempre na primeira e na última quarta-feira do mês. Corre lá! Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. A nossa história de hoje se passa ao longo de décadas e inclui vários tipos de crimes. Todos eles ligados por uma única figura, Dorothea Puente, uma mulher que teve uma juventude muito difícil. Já adulta, ela decidiu que nada a impediria de ter a vida que ela tanto queria, mesmo que para isso tivesse que ignorar as leis. E cruzar o caminho dela se tornou sinônimo de correr risco de vida. O episódio de hoje é dividido em duas partes, porque essa história, gente, é bem cabeluda, então a gente espera que vocês gostem, mandem pros seus amigos, divulguem bastante, que esses dois episódios vão ser muito bons. Então vamos lá. A Dorothea Helen Gray nasceu em 9 de janeiro de 29, na cidade de Redlands, Califórnia. Ela foi a sexta dos 7 filhos do casal Trudy May e Jesse James Gray. Os pais da Dorothea eram ambos alcoolistas e, por conta disso, eles tinham muita dificuldade de se manter trabalhando. Eles trabalhavam numa mesma fábrica de empacotamento de frutas, mas eles eram demitidos por chegarem bêbados várias vezes. Então eles iam, voltavam, aquela coisa. Depois disso, o Jesse foi trabalhar na colheita de algodão de um agricultor, enquanto a Trudy não conseguiu outro emprego. Aí ela acabou virando dona de casa, ficou cuidando das crianças, enquanto o Jesse provia. Mas, infelizmente, a Dorothea e seus irmãos cresceram em um lar muito negligente. Desde o útero, a Dorothea foi prejudicada porque a mãe bebia muito durante a gravidez e continuou bebendo durante a amamentação. E a gente sabe que não existe quantidade de álcool segura durante a gravidez e a amamentação, então é super arriscado. E por isso a Dorothea teve algumas coisas de saúde, assim, ela era um bebezinho frágil, ela não recebia bem estímulos externos, era muito difícil, assim. E esse leite materno com álcool também pode causar sonolência no bebê, irritação. Então, assim, ela tinha algumas questões. E, além disso, quando ela foi crescendo, ela não tinha uma estatura adequada para a idade dela. Ela era muito baixinha, o que também é comum em bebês cuja mãe bebeu durante a gravidez. A dinâmica na casa dos Gray era bem complicada. O Jesse tinha a única renda da casa, só que ele dependia do período de colheita do algodão. Então, tinha alguns períodos que eles passavam mais dificuldade, coisa assim, de passar fome mesmo, muitas vezes. E sem falar que ele gastava muito do salário com bebida, né? Então, sobrava muito pouco para os 7 filhos que eles ainda precisavam criar. Ele e a Trudy brigavam pra caramba na frente dos filhos, e teve até uma vez que o Jesse e ela estavam tretando, assim. E aí ele ameaçou se matar, ele pegou um revólver, apontou para a própria cabeça, isso tudo na frente das crianças. E assim, gente, imagina, né, essa cena. Assim, eles estavam totalmente desinteressados nos filhos, né? A Trudy via os filhos como um fardo, uma dor de cabeça. Eram muitas bocas para alimentar, muita gente para cuidar. Nos momentos que ela bebia, ela se descontrolava, ela tinha muitos surtos de raiva, ela agredia os próprios filhos com tapas, empurrões, beliscava, enfim, outras formas de violência. Os mais velhos, que estavam mais espertos, assim, nessas situações, eles saíam correndo, né, quando a mãe ficava violenta. Aí ficavam umas horas fora e depois voltavam. Então, acabava que as crianças mais novas eram as mais agredidas, incluindo a Dorothea, que era uma criança bem lenta e frágil. Ela acabava recebendo o dobro, o triplo dos golpes, porque a Trudy descontava, né? Já que as outras crianças fugiam ou estavam longe, acabava descontando na menina. O Jess também tinha uma questão especificamente com as filhas mulheres. Ele as agredia o tempo todo, sem motivo, mesmo quando estava sóbrio. Então o dia a dia naquela casa era horrível, mas fora dela também não era muito bom, porque sem dinheiro para comer, as crianças desde cedo foram ensinadas a vasculhar lixo para achar restos de comida.
Que é muito triste, gente. E também era comum que os irmãos mais velhos levassem a Doroteia, que era bem pequenininha, pra pedir comida pros outros, né? Pra ficar pedindo comida na rua, porque como ela era a mais pequenininha, assim, as pessoas ficavam com dó e davam algum dinheiro ali. E às vezes eles nem conseguiam dormir em casa, porque era comum que o pai os banisse de casa à noite, pra ficar a sós com a esposa, pra eles terem um tempo sozinhos ali sem os filhos. E aí as crianças tinham que dormir na rua ou ficavam expostas por aí, né? Tipo, expostas até a crimes, criminosos, enfim, gente, horrível. Eles moravam numa área bem pobre, então tinha muitos homens bêbados em situação de rua também. E aí várias dessas crianças sofreram abusos sexuais, inclusive a Doroteia, e várias vezes, tá? Então, assim, as pessoas que estavam ali na rua atacavam as crianças, os mais velhos até tentavam proteger, mas eles também eram crianças, né, gente? Eles também estavam assustados. Então, assim, Uma situação horrível, horrível. horrorosa. Nossa, eu não consigo nem imaginar, assim. E assim, quando eles chegavam em casa, também não tinha muito o que fazer. Eles tinham muita vergonha de falar sobre esses abusos, porque eles eram muito religiosos. Então as crianças achavam que estavam sendo pecadoras. Assim, olha, muito triste. As coisas só começaram a mudar para a família em 37, quando a Doroteia tinha apenas 8 anos. O pai, o Jesse, ele já estava doente há um tempo. A saúde dele era muito frágil, até por conta do álcool, né? E ele, enfim, nunca ia para o hospital, nunca ia tratar nem nada. Mas tudo piorou numa noite fria, quando ele estava no campo de algodão e acabou desmaiando bêbado por lá. E aí ele acabou pegando pneumonia. A condição foi piorando, até que ele foi diagnosticado com tuberculose. E como é uma doença super contagiosa, a família toda teve que ficar de quarentena. Ele ficava no quarto, assim, passando muito mal, agonizando mesmo, enquanto a Trude e as crianças ficavam nos outros cômodos, sem poder sair de casa. A doença dele foi piorando, até que ainda em 37, ele morreu de tuberculose. Ele foi enterrado como indigente e deixou para trás, né, uma família de 7 filhos para cuidar. De início, a igreja deles até deu um auxílio para as crianças terem o que comer, já que a Trude não trabalhava, só que durou muito pouco tempo. Em questão de semanas, eles já voltaram a passar fome. Aí, após a morte do marido, a Trude se viu obrigada a sustentar esses filhos de alguma forma. Foi aí que ela cedeu ao que ela achou que era o único caminho. E aí ela se tornou uma mulher em situação de prostituição. Então, ela ia atrás dos caras, eles pagavam ela. E teve alguns até que ela se envolvia de maneira mais fixa, como se fosse um salário, assim. Então, ela sempre acompanhava eles a cada tantos dias, sei lá, e recebia essa grana. E nisso, ela deixava as crianças sozinhas por semanas pra ficar à noite com esses caras. E quando ela finalmente recebia o dinheiro, ela gastava com uísque, ao invés de dar comida pros filhos. Então a Doroteia e os seus irmãos, como sempre, tinham que se virar para sobreviver, e eles viraram pedintes mesmo, saíam pedindo dinheiro na rua. Em 38, um ano depois da morte do Jesse, a Trudy também teve um destino cruel. Uma noite, ela estava na garupa de uma moto com um cliente e eles sofreram um acidente horrível. A moto foi atingida com tudo por um carro em alta velocidade e a Trudy e o seu cliente morreram na hora. O impacto foi tão grande que o corpo dela ficou irreconhecível, tiveram até dificuldade para identificar. E assim, de maneira trágica, em menos de 2 anos, né, os 7 filhos da família Gray ficaram órfãos. Com a morte da mãe, então o Estado finalmente interviu e levou os 7 filhos sob custódia. E o destino deles foi bem ruim também. As crianças foram separadas, foram enviadas para diferentes orfanatos, a maioria dos quais sofria com falta de pessoal, de financiamento. Enfim, né? Muito triste quando a família é sempre separada dessa maneira, tal. No orfanato onde a Doroteia estava, a qualidade da comida era tão ruim que para ela não fazia diferença nenhuma com o que ela estava acostumada a catar no lixo para comer. E antes, pelo menos, ela estava com os irmãos, né? E agora ela estava sozinha. Então essa época marcou ela profundamente. Foi uma das piores épocas da sua vida, porque como ela não tinha ninguém ali que ela se sentia confiável, né, que protegia ela de uma maneira, então ela estava ali mais uma vez passando por um momento muito difícil e sem nenhum tipo de apoio, né? Então isso marcou muito ela nessa época.
Quando ela tinha 10 anos, uma tia da Doroteia, irmã da Trudy, descobriu que a irmã dela tinha morrido, que os sobrinhos estavam espalhados aí em orfanatos. A família da Trudy era de Fresno, ali também na Califórnia. Ela tinha se mudado para Redlands com o marido anos antes, então ela era meio afastada da família. Provavelmente por isso que demoraram para descobrir que ela já tinha morrido. E essa tia foi uma guerreira, gente. Ela conseguiu encontrar as 7 crianças e reuniu todos eles. Foi tirando dos lares adotivos e levou todos para casa dela. Então a Doroteia e seus irmãos se mudaram para Fresno, onde eles ganharam uma chance de recomeçar. E o sentimento da Doroteia foi de alívio. Ela sentiu que finalmente teria uma vida tranquila, mais aconchegante, com uma família que a amava e responsável, né? Porque os pais dela não tinham sido nada responsáveis. Mas o destino guardava outras histórias para Doroteia. Graças a essa tia, né, esse novo lar, a Doroteia pôde pela primeira vez experimentar uma infância normal e se afastar dos horrores aí dos primeiros anos de vida. Ela foi matriculada no colégio lá em Fresno e foi criando amizades pela primeira vez. Também pela primeira vez ela teve acesso a roupas limpas, a uma rede de apoio básica. E esse período aí coincidiu bem com a pré-adolescência dela, então quando ela começou a menstruar, ela recebeu orientação da tia, né, sobre saúde feminina, ela teve o suporte, que é o que uma criança, né, como uma pré-adolescente deve receber. E ela começou a se interessar por garotos também, então ela falava com as amigas sobre crushes, tava, enfim, finalmente sendo uma jovem normal. Só que depois de um tempo, o estado da Califórnia interveio e considerou que a Doroteia e os irmãos não podiam mais morar com a tia. Eles consideraram que a casa estava superpopulada, que não tinha quartos suficientes para todo mundo. E como eles eram muito jovens para tomar conta, era arriscado ficarem todos com uma única tutora. E aí, gente, infelizmente, resolveram separar novamente a Doroteia e os irmãos. E eles foram enviados de novo para diferentes lares adotivos espalhados pelos Estados Unidos. A Doroteia primeiro ficou em Fresno e depois foi mandada para Los Angeles, depois para Napa. E claro, gente, foi uma época muito difícil para ela, porque ela tinha tido o gostinho de uma vida normal, feliz, com a tia, com escola, e agora, né, todo esse caos de novo. Mas agora ela já estava um pouquinho mais velha, ela já era adolescente, então ela começou a virar uma menina problema, porque ela não queria ser controlada por ninguém, então ela virou rebelde, sabe? Brigava com os guardiões temporários, sei lá, lava esse prato, ela, eu não vou lavar, sabe? Ela dava uma causada, assim. Ela não respeitava o toque de recolher. Quando mandavam ela ir da escola direto para casa, ela desobedecia, era grosseira, ela não queria dar satisfação para ninguém. E isso fazia com que ela fosse removida de um lar adotivo e mandada para outro. E esse ciclo ia se repetindo. Então, nessa história, ela acabou passando a adolescência pulando de casa em casa. E foi uma época muito complicada, talvez até como forma de elaborar psicologicamente, a Doroteia meio que construiu uma identidade falsa. Para todas as pessoas que ela conhecia na escola ou outros lugares, assim, ela mentia que ela tinha crescido no México com uma família enorme de 18 irmãos e irmãs. E ela falava que ela era muito amada, que a família dela era muito próxima. E para sustentar essa mentira, ela até aprendeu espanhol e começou a frequentar comunidades mexicanas, né, nas cidades onde ela estava morando ali no momento. E era uma mentira curiosa, assim, porque de um lado ela queria mostrar ali para as pessoas algo que ela nunca teve, né, uma família realmente feliz, um lar estruturado. Mas por outro lado, ela começou a acreditar um pouco nessa fantasia, porque talvez era a maneira dela lidar, né, com os traumas de toda a infância dela, né, tudo que ela passou com os pais e tal. Então, de certa forma, era como se ela usasse essas memórias falsas pra criar, né, essa nova persona, pra, enfim, ter algum tipo de alívio aí depois de tanta dor. A essa altura, a Doroteia tinha tomado a decisão de desafiar qualquer autoridade que tentasse moldar o seu comportamento. A partir dali, ela queria ser a única responsável pela sua própria vida. Então, aos 16 anos, a Doroteia decidiu que ela já tinha tido o suficiente do sistema judiciário e da falta de dinheiro que a mantinha dependente dos lares adotivos. Ela abandonou a escola, cortou contato com os seus parentes, assim, a família que ela ainda falava por carta, por ligações, e foi em busca da sua independência financeira.
Ela viajou para o norte do país, até Olímpia, no estado de Washington, e começou a dividir um quarto de motel com outro adolescente. Só que as duas ficaram sem dinheiro muito rápido. E aí ela tomou uma decisão para tentar ganhar dinheiro. A Doroteia tinha crescido e ela era uma adolescente super bonita. Ela tinha olhos azuis, ela era branquinha, tinha os cabelos bem claros e era magrinha. Então, assim, todo mundo por onde ela passava tinha um crush nela, sabe? Ela sabia que ela tinha um magnetismo. E foi aí que ela acabou se tornando uma jovem em situação de prostituição. Então, a Doroteia começou a trabalhar com isso num período bem vantajoso, porque era 1945, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar, então muitos soldados estavam voltando para casa. E para se destacar mais ainda, ela quis assumir um tom mais exótico, então ela forçava um sotaque mexicano leve, e nisso ela foi conseguindo muitos clientes, muitos homens interessados. E ela começou a ganhar uma grana, assim, ela estava muito satisfeita. Mas ela não trabalhou com isso por muito tempo, porque em questão de meses, ela acabou conhecendo alguém. Fred McFall era um soldado de 22 anos que tinha acabado de voltar da guerra e se tornou um cliente fixo da Doroteia. Ele ficou impressionado com a sua personalidade forte, suas histórias sobre a família grande, na qual cresceu no México, que era mentira, né? Mas ele ficou totalmente encantado e depois de algumas semanas ele já a pediu em casamento. A Doroteia mesmo não tinha, assim, grandes sentimentos por ele. Mas ela estava preocupada, porque o fluxo de clientes estava diminuindo, porque, sei lá, os soldados tinham voltado, né, da guerra, tinham matado à vontade, entre aspas, e agora estavam voltando com as esposas ou arrumando namorada, sei lá. Meio que os clientes foram diminuindo. Então ela pegou e pensou, vou casar logo com esse cara aqui por dinheiro, por segurança. E ele também tinha recebido uma grande compensação financeira pelos serviços prestados ao país. Então não ia ser nada mal para ela. No fim de 45, o casal viajou para Reno, Nevada, de onde o Fred era. Eles se casaram numa cerimônia ridiculamente cara, no qual Doroteia contou mentiras absurdas para os convidados sobre como ela e o Fred tinham se conhecido. Ela chegou a dizer que o Fred tinha resgatado ela da Marcha da Morte de Bataan, um episódio brutal da Segunda Guerra que aconteceu lá nas Filipinas, quando o exército japonês colocou os soldados americanos e os filipinos para marchar por 100 quilômetros até campos de detenção, e muitos morreram de fome e desidratação. E detalhe que quando isso aconteceu, ela tinha 13 anos, e gente, ela nunca tinha chegado perto de uma área de conflito de guerra. Enfim, parecia só que ela tinha esse gosto pela mentira mesmo. Já casados, ela e o Fred se estabeleceram em Gardnerville, também em Nevada. E foi lá que as coisas começaram a dar errado, porque o Fred queria uma dona de casa e a Doroteia tinha zero interesse em ser dona de casa, em tarefas domésticas. Então, sempre que ele se irritava com a falta de habilidades dela, ela o levava para o quarto, dava um trato lá nele e aí ele ficava bonzinho pro resto do dia. Enquanto isso, quando ela ficava sozinha, a Doroteia abusava muito do álcool, talvez para lidar com os demônios aí do passado. Em 46, a Doroteia deu à luz a sua primeira filha, mas a bebê acabou virando motivo de mais brigas ainda. Porque, infelizmente, a Doroteia acabou repetindo alguns traços dos próprios pais. Ela não queria cuidar da criança, deixava a menina lá sem limpar a fralda, preferia beber do que ficar com a criança, não tinha interesse mesmo. Hoje, talvez a gente possa falar sobre depressão pós-parto, né? Talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido. Mas, naquela época, nem tinha esse tipo de discussão, né? E quem conhecia ela, tipo vizinhos tal, dizia que ela não parecia emocionalmente mexida, que ela só estava realmente desinteressada na criança. E aí, teve uma hora que a sogra pegou a bebê para criar, porque a Doroteia não estava cuidando. E aí, enquanto isso, ela e o Fred brigavam cada vez mais. E muitas das vezes ela estava bêbada, então isso acabava inflamando as discussões. E aí, em 48, ela deu à luz a um segundo filho. Só que ela não queria cuidar de jeito nenhum. Então ela entregou o bebê para adoção logo após o parto. E ela nem falou nada com o Fred. Então ele ficou muito puto quando ele descobriu. E aí ele pediu o divórcio dela imediatamente. E assim, ele não tentou recuperar a criança, sabe? Ele ficou cuidando da primeira junto com a mãe. E ele deixou lá o segundo filho no sistema adotivo mesmo. Então assim, sei lá. O cara pede divórcio, mas ele não vai atrás do próprio filho? Tá nem aí. Tá nem aí também. E foi assim que em 48, aos 19 anos, a Doroteia se mudou para Los Angeles, recém-divorciada,
e ela voltou a cair em situação de prostituição. Mas ela chegou à conclusão que aquilo não seria suficiente para sobreviver no estilo de vida mais glamuroso ali de Los Angeles que ela gostaria de ter. E ela não queria mais sobreviver. Ela queria ter luxo, ela queria uma vida mais extravagante. Ela considerava que ela merecia isso, por causa de tudo que ela já tinha passado na vida. E aí ela teve uma ideia de roubar os seus clientes. Aí ela fazia o seguinte, marcava o encontro com o cara, aí eles faziam lá o que tinha que fazer, e antes mesmo do sexo, ela já ia embebedando ele, dando muita bebida mesmo, assim, mesmo se ele não quisesse. E aí, depois do sexo, quando eles iam dormir ou quando estavam muito bêbados, ela pegava talões de cheque dos bolsos deles e depois sumia no mundo. E como eles iam perceber que foram roubados por ela, então ela ia trabalhar numa outra área da cidade, usava nomes falsos, ficava dando, despistando, assim. Mas não demorou muito pra ela ser pega. Então, em 49, aos 20 anos, a Dorothea foi presa pela polícia de Los Angeles por fraude e falsificação de cheques. Só que assim, ela tinha muita lábia. Quando ela foi julgada, ela falou da sua história, que ela tinha se mudado para Los Angeles em busca de algo melhor, que teve um passado muito triste, que ela roubava porque precisava. E nisso o juiz ficou meio comovido ali e deu uma pena pequena, de 1 ano de prisão. E aí a Dorothea acabou cumprindo só 6 meses da sentença, e ela também saiu cheia de amizades ali na prisão. E quando ela saiu, em nenhum momento ela pensou que, ela deveria sossegar, buscar outros caminhos. Pelo contrário, ela continuou a aplicar golpes. Era 1950 e a Dorothea tinha acabado de atingir a maioridade legal nos Estados Unidos, 21 anos. Liberta da prisão, ela não queria continuar a agir em Los Angeles, então se mudou para São Francisco, onde seguiu em situação de prostituição e aplicando golpes nos clientes, roubando os talões de cheque. No mesmo ano, ela engravidou e deu à luz ao seu 3º bebê, uma menina. Mas, de novo, a Dorothea não tinha interesse em ser mãe, então logo após o parto, ela já entregou o bebê para adoção e disse nem saber quem era o pai. Falou que era de um cara qualquer, provavelmente algum cliente que nem deve ter ficado sabendo também. Nos 2 anos seguintes, ela continuou com um estilo de vida bem extravagante graças a esses golpes. Até que em 52, ela conheceu aquele que viria a ser o seu 2º marido, Axel Johansson, um marinheiro mercante de ascendência sueca que buscava se estabelecer agora em terra firme. O Axel era o homem ideal dos sonhos da Dorothea por 2 motivos. Primeiro, porque ele tinha um salário excelente, e segundo, porque ele passava muito tempo no mar. Então ela podia ficar sem ele gastando o dinheiro dele sem supervisão. Olha que beleza. Durante o namoro, a Dorothea emplacou então uma nova série de mentiras. Que ela foi uma dançarina em Nova York, que ela tinha trabalhado como chefe num renomado restaurante de frutos do mar, que a sua carreira na dança tinha acabado depois de um acidente trágico no qual ela tinha caído num fosso de orquestra e que desde então estava tentando reconstruir a vida. Cara, ela era bem criativa, né? Enfim, eles casaram um pouco tempo depois e a Dorothea começou a tocar o terror. Enquanto o Axel estava no mar, ela ostentava o dinheiro dele com roupas caras, muitas bebidas de alta qualidade. Ela passava os dias fazendo compras, bebendo sozinha em casa. Isso quando não convidava outros homens, pra sair e tal. E depois fazia jogos de aposta com o dinheiro do marido. E nisso a casa ficava um caos, porque ela também não arrumava, não contratava ninguém. E aí quando o Axel voltava de viagem, eles brigavam bastante. E ele era bem violento com ela, fisicamente também. A agredia sob o pretexto de estar conscientizando ela sobre o seu comportamento. Tipo, que o comportamento dela é relaxado, então ele estaria ali conscientizando ela. E nessas, a Dorothea inventava mais mentiras, Ela dizia que ela precisava manter um certo padrão de vida, porque ela tinha feito uma amizade com a atriz que era a Rita Hayworth, que é uma das mais famosas da Era de Ouro de Hollywood, e com membros da família Kennedy também. E que era por causa disso que ela bebia tanto em festas e que chegava meio atrapalhada em casa e acabava bagunçando tudo, enfim. Ao longo dos anos 50, a Dorothea, ali nos seus 20 e poucos anos, desenvolveu um novo interesse, por assim dizer. Ela botou na cabeça que queria ser médica, tá bom? Ela começou a ler vários livros de medicina, espalhou vários frascos de remédio pela casa. Até aí tudo bem, né, gente? Vai que ela descobriu um novo talento,
vai atrás de estudar medicina, faz faculdade, vira uma doutora, né? Legal. Mas não foi isso que ela fez, pelo contrário. A Doroteia simplesmente começou a se apresentar para os vizinhos como sendo uma médica holística. Ela promovia um estilo de terapia mais alternativo, que buscava integrar o paciente ao mundo que o envolvia, segundo ela mesma. E ela discursava sobre questões existenciais, dizia para os vizinhos que ela tinha recebido treinamento no México, né? Trabalhando em aldeias remotas, onde ela tinha aprendido vários tratamentos ligados à natureza. Só que assim, gente, ela não era médica nada, né? Ela só abria a boca e saía falando que dava na telha. Só que a galera foi se convencendo com o que ela falava, assim, sabe? Ela tinha uma oratória muito boa, era confiante de si. E a gente já comentou, né? Ela era loira, magra, alta. A gente sabe que as pessoas, né, tem muito essa questão de se a pessoa parece bonita e tem uma oratória boa, você já tá ouvindo tudo que ela tá falando e já tá concordando. As pessoas são fúteis nesse nível. E aí, nisso, ela começou a receitar remédio pros pacientes. E assim, a gente não sabe onde que ela conseguia esses remédios. Mas ela tinha uma amizade, umas amizades, né, que ela tinha feito na prisão e tal, quando ela passou um tempo lá. Então pode ser que, né, através dali ela conseguiu essas amizades que davam esses remédios. E ela começou a lucrar horrores com consultas e receitando vários remédios. Só que tinha um probleminha, né? O marido dela, o Axel, ele sabia muito bem que ela não era médica. E aí ele ficou preocupado, né? Que ela estava receitando remédio para as pessoas. E, segundo ele, ela distribuía pílulas como se fossem doces. E ele ficou com medo dela matar alguém, né? Sei lá, de acontecer alguma coisa grave. E ele ficou tentando convencê-la a parar com isso. Só que ele percebeu que ela estava muito descolada da realidade. Então ele tomou a decisão de interná-la antes que ela machucasse alguém. Essa internação aconteceu em 61, quando a Doroteia estava com 32 anos. E, segundo o Axel, foi porque ele percebeu que as mentiras dela tinham atingido um nível patológico. E essa opinião foi compartilhada pelos médicos, que depois de algumas semanas a diagnosticaram com esquizofrenia indiferenciada. Esse termo já caiu em desuso, mas na época era assim. A esquizofrenia era dividida em categorias. Tinha, por exemplo, a esquizofrenia paranoide, a catatônica, e tinha essa aí. E a indiferenciada era meio que um extra, assim. Era quando a pessoa tinha alucinações, delírios comuns à esquizofrenia como um todo, mas não tinha padrões específicos que pudessem classificá-la em alguma das outras categorias definidas. Hoje em dia, a maioria dos diagnósticos não categorizam mais a esquizofrenia em subtipos, porque acham que isso pode ser limitante para o tratamento, né? Que a esquizofrenia pode mudar no paciente, pode, enfim, se manifestar de jeitos diferentes. Mas na época diagnosticaram a Doroteia sim, e ainda disseram que a falta de empatia dela e as suas histórias manipuladoras eram como alucinações, que ela realmente não conseguia distinguir a realidade das coisas que ela inventava. E aí, depois de um tempo internada, ela foi liberada, com a condição de abandonar o álcool. Só que a essa altura, né, a relação dela com o marido já estava totalmente deteriorada. Ele se divorciou dela pouco tempo depois que ela foi liberada do hospital. A Doroteia se mudou para Sacramento, na Califórnia, levando consigo o pouco de dinheiro que tinha conseguido das economias do Axel. A essa altura, ela já tinha passado metade da vida nesse corre aí, né? Mudando de cidade, tentando ganhar dinheiro, tentando aplicar golpes, nananã. E aí ela se sentiu preparada meio que para subir de nível, para gerenciar uma rede de mulheres em situação de prostituição. E aí, gente, ela se tornou uma aliciadora, exploradora de prostituição. Ela ia atraindo mulheres mais jovens para trabalhar ali para ela. A Doroteia estabeleceu um bordel na Fulton Avenue, lá em Sacramento, usou o pouco do dinheiro que restava para alugar esse espaço e começou a lucrar em cima das moças. Ela disfarçou o negócio como uma empresa de contabilidade, então os documentos oficiais, ou para quem perguntasse, todo mundo que trabalhava ali eram contadoras. E para lucrar ainda mais, a Doroteia focou em criar uma experiência gourmet, por assim dizer. Ela fez um marketing boca a boca daquele bordel como sendo um espaço seguro e discreto para homens que não queriam ser descobertos. E graças a isso, ela atraiu muitos homens ricos, políticos, homens de cargos importantes que, né, não podiam ser pegos. E a Doroteia não parecia se importar nem um pouco com as moças que ela empregava. Ela enxergava as mulheres como forma de ganhar dinheiro. Mas mais uma vez o projeto dela não foi para frente, porque o bordel acabou sendo denunciado por um grupo de rivais, de outras mulheres,
que também estavam lá em situação de prostituição. Com a denúncia anônima, a polícia fez uma operação secreta e daí um detetive se disfarçou de caminhoneiro e entrou no bordel. E a Doroteia recepcionou e ofereceu o serviço de uma das moças por um preço ali com desconto. E aí nessa hora o detetive se revelou e ela foi presa em flagrante. Pelo crime de prostituição, a Doroteia foi condenada a 90 dias de prisão, mas a permanência dela no presídio foi estendida por mais 90 dias por vadiagem, já que ela não tinha um endereço fixo para fornecer às autoridades para depois ser libertada. Durante esse período de prisão em Sacramento, ela criou mais uma história imaginária. Começou a se apresentar para as outras detentas como uma especialista em saúde. E aí, quando ela saiu, ela foi criando conexões para entrar na indústria de cuidados. Ela começou a ir em palestras, fez amizade com alguém que trabalhava como enfermeira. Alguns desses contatos foram até das próprias detentas, né, que ela tinha feito amizade. E assim, a Doroteia foi conseguindo emprego como auxiliar de enfermagem em residências particulares de idosos, de portadores de deficiência. E trabalhando como cuidadora, a Doroteia começou a aplicar golpes mais sofisticados. E ela fazia o seguinte, ela dopava os seus clientes com medicamentos, o que não era difícil, né? Porque ela estava ali para cuidar deles, então esse cuidado envolvia administração de remédios, né? E ela roubava comida e dinheiro dos clientes, e aí ela pegava quantidades pequenas para eles não perceberem que tinham sido roubados e depois repetia o ato. Ela escolhia a dedo os mais vulneráveis e confusos, principalmente idosos que não tinham família ou portadores de alguma deficiência, num estado mais avançado, que vai ser mais difícil, né, de conseguir questioná-la, enfim. Ela se encarregava de depositar os seus cheques de previdência social e aí sacava os valores para ela mesma. Enquanto isso, ela mantinha essa aparência alegre e prestativa para evitar suspeitas. Até que, em 1966, ela decidiu se aposentar da enfermagem particular. Ela previu que em breve as famílias iam começar a notar as irregularidades financeiras, então ela estava tentando partir ali para os próximos crimes. Nessa época ela estava com 37 anos, então ela usou o dinheiro que sobrou para apostar numa coisa mais lucrativa. Ela alugou uma casa bem grande e resolveu transformar numa pensão, na qual ela poderia cuidar de várias pessoas ao mesmo tempo e roubar o dinheiro delas com mais facilidade. A pensão da Doroteia foi um sucesso instantâneo. Nos últimos anos, ela já tinha feito um networking aí com outros cuidadores, profissionais de saúde. Suas recomendações eram boas, os pacientes cuidados por ela gostavam dela, achavam ela muito amorosa e as famílias ficavam felizes com isso. Ela criou uma reputação de pegar casos difíceis também, que ninguém queria. Por exemplo, portadores de deficiência mais avançada, que dava mais trabalho ali para os cuidadores. Então, assim que ela abriu a pensão, vários assistentes sociais já encaminharam esse tipo de residente para ela. Só que o motivo principal da Doroteia querer esse público, né, de idosos, de pessoas mais vulneráveis, não era só porque eles não iam perceber os seus golpes, mas era porque eles também recebiam mais benefícios do governo. Então, assim que a pensão abriu, ela já fez a festa. Os cheques de benefícios chegavam aos montes ali na caixa do correio dela, porque tinham vários beneficiários ali. E aí, gente, ela nem precisava roubar. Ela abria a caixa, ia no banco e descontava o cheque. E ninguém desconfiava, porque ela era de fato a responsável por aquelas pessoas. E ela ia ficando com o dinheiro para ela, não avisava para os residentes, né, que eles tinham direitos a benefícios, etc. Com dinheiro suficiente, ela contratou até um funcionário para ajudá-la ali na pensão. Era um imigrante mexicano de 20 anos chamado Roberto Puente. E por mais que a Doroteia já tivesse quase o dobro da idade dele, os dois engataram num romance. Ela se atraía pela juventude dele, ele era bem masculino também, ela gostou disso. E o Roberto viu nela também uma chance de obter cidadania. Ele queria o Green Card. E claro, ele também conseguiu estabilidade financeira. Aí eles se casaram em 68, a Doroteia estava com 39 anos e ela se tornou então a Doroteia Puente. E o casamento foi na Cidade do México, foi uma cerimônia bem chique. O que o Roberto não sabia é que ele já era o terceiro marido da diva, mas ela não contou pra ele. E aí a fase de lua de mel rolou, tal, só que de volta aos Estados Unidos e com o Green Card, o Roberto não sentiu mais necessidade de fingir que gostava dela. Ele começou a traí-la mesmo o tempo todo. Ele se mudou para um quarto separado na pensão e não dava mais atenção para ela. Os dois brigavam muito,
mas ao mesmo tempo a Doroteia queria mantê-lo por perto como um esposo troféu. Eles frequentavam os jantares da alta sociedade ali de Sacramento e ela exibia o marido bonitão com metade da idade dela, né, por ego. Era um casamento de aparências. Só que não durou muito. E aí, no fim de 69, o casal se separou. O divórcio acabou sendo finalizado uns anos depois. Na época, Doroteia alegou abuso doméstico, mas não dá pra saber de fato o que aconteceu. O que a gente sabe é que depois da separação, o Roberto voltou pro México e aí a Doroteia ficou livre para focar inteiramente ali nos seus esquemas de fraude e no controle sobre os seus pensionistas. Ao longo dos anos 70, o principal objetivo da Doroteia era transformar sua pensão em um local de referência para a comunidade de Sacramento. Mas enquanto o sistema de assistência social a via como uma santa por acolher casos difíceis, casos de idosos, portadores de deficiências mentais, pessoas em situação de rua, ela só queria lucrar. Com o passar dos anos, ela foi aprimorando seus golpes, priorizando cada vez mais acolher pensionistas que não tivessem família ou pessoas próximas, né, entes queridos. E ela lutou, viu? Ela cultivava bastante a relação com os pensionistas. Ela fazia refeições caseiras para eles, criava um ambiente bem acolhedor, justamente para eles ficarem bem dependentes dela. E aí, ela interceptava as correspondências das pessoas, e principalmente os cheques de previdência social. Para não ter suspeitas, ela dava uma parte do valor para eles e mentia que era aquilo que eles tinham mandado. E o pior, discretamente ela ia incentivando vícios, hábitos perigosos, por exemplo, com pensionistas que vieram de situação de rua, que tinham problema com álcool, ela deixava eles continuar bebendo. E, quando a pessoa tá bêbada, ela não vai perceber que ela tá sendo roubada. E esse dinheiro roubado ela usava para viver a vida de luxo que ela achava que merecia. Comprava roupas bonitas, casacos caros, perfumes, frequentava festas da elite. Para vocês terem noção, nessa época, o Ronald Reagan, que ainda era governador da Califórnia, antes de ser presidente, ela circulava em festas que ele também estava. Então, assim, ela estava num ambiente ali com muita gente, né? Ela conseguiu escalar a hierarquia social de Sacramento, ela era convidada para eventos beneficentes, era tida como uma líder da igualdade, uma ativista dos direitos dos mais necessitados, da saúde. E lá na pensão, ela pendurava várias fotos das vezes que ela conheceu celebridades e políticos, porque também era uma estratégia de credibilidade, né? Passava a impressão que ela era uma mulher bem conectada, que ela tinha amigos poderosos. Teve algumas vezes que os inquilinos suspeitaram da quantidade de dinheiro que eles estavam recebendo. E daí eles falavam com seus assistentes sociais. E daí, quando os assistentes iam na pensão, a Doroteia falava, imagina, né? Eles estão sendo malucos, eles estão bêbados, olha isso, não estão fazendo a conta direito, enfim. Ela se aproveitava aí da situação. Ela mostrava as fotos, mostrava que era amiga do Reagan, que era amiga de atores famosos, porque passava uma impressão de que ela era confiável e também que era melhor não mexer com ela. E realmente ninguém mexia. Na comunidade hispânica local, a Doroteia ganhou o apelido de La Doctora. Ela usou esse conhecimento médico que ela tinha aprendido em manuais de enfermagem, em dicionários, para oferecer conselhos de saúde, remédios, tudo isso para imigrantes que não tinham documentação, para donas de casa. E ela cobrava um valor mais simbólico, um valor social, só para lucrar um pouco com essa mentira. Mas o foco dela ali era ter proteção. Nesses bairros hispânicos, ela era intocável, porque todo mundo era muito leal a ela, todo mundo estava disposto a protegê-la se necessário. Inclusive, ela usou ainda o sobrenome do marido, o Puente, justamente para ficar ali mais conectada com esse público. E também para manter a mentira que ela contava para todos que ela tinha nascido no México. E as pessoas começaram a achar que Puente era o sobrenome original dela, né, desde nascença. E a ganância da Doroteia não tinha limites. Em meados dos anos 70, aos 45 anos, ela quis roubar vítimas com mais poder aquisitivo. E daí ela começou a frequentar bares de classe média para atrair homens mais velhos e solitários que recebiam boas pensões. O modus operandi dela era sempre o mesmo. Ela começava a flertar, fazia um charme, e assim que o cara levava ela para casa, ela drogava a bebida dele, né, com coquetéis de sedativos que ela mesma preparava. E daí, quando a vítima estava inconsciente, ela saqueava a casa toda. Levava dinheiro vivo, joias, coleções de moedas, talões de cheques.
E aí, se por acaso algum cara denunciasse ela pra polícia depois, ela ia negar até a morte. Ela usava a sua network, né? Fosse as pessoas que ela ajudava nos bairros hispânicos ou que ela conhecia ali nas festas de gala. Fato é que ela tinha dezenas de pessoas dispostas a falar que ela era uma mulher bondosa e inocente. Um dos crimes mais marcantes dela com esse modus operandi aconteceu com um senhor chamado Malcolm Mackenzie, de 74 anos. Eles frequentavam o mesmo clube e já tinham se visto algumas vezes, até que uma noite rolou um flerte ali, uma aproximação. Ele a levou de volta para o apartamento dele e a Doroteia o dopou, como era de costume. E aí foi muito tenso, porque ele ficou paralisado no sofá, ele estava consciente, mas não conseguia se mover. Então ele viu tudo com os próprios olhos, a Doroteia revirando os pertences dele, ela roubando a coleção de moedas raras dele, e ele ficou ali assistindo tudo sem conseguir se mexer, gente, imagina que ódio. O momento mais bizarro foi quando a Doroteia pegou banha de porco na cozinha dele e colocou no dedo dele para tirar um anel, que ele tinha um anel de diamante que estava entalado no dedo que não estava saindo. E o pior é que ele estava sentindo a dor, ele só estava paralisado, mas ele não conseguia fazer nada. Antes de ir embora da casa, a Doroteia usou as pontas dos dedos para fechar os olhos dele. O efeito da droga passou bem devagar e, como ele já era idoso também, ele demorou para se recuperar. Ele só teve condições de se mexer plenamente na tarde do dia seguinte, que foi quando ele foi na polícia contar o que tinha acontecido. A polícia já vinha recebendo uns relatos parecidos, então eles entenderam que provavelmente se tratava de uma mesma ladra que estava dopando e roubando idosos. Só que mesmo descrevendo as características da Doroteia, ela era uma figura muito conhecida e protegida em Sacramento. Então os policiais não acreditavam que fosse ela. Achavam que era engano, né? Que era alguma outra mulher parecida, ou talvez o senhor não lembre direito, enfim. E ela sempre tinha um álibi, né? Ela tinha ali a rede de apoio dela ali. Então os anos foram passando e ela continuou impune. Em 1976, a vida amorosa da Doroteia, aos 47 anos, tomou um novo rumo. Ela conheceu um homem chamado Pedro Montalvo, em um bar. O Pedro era alcoolista, ele tinha um temperamento bem agressivo, bem forte, mas por algum motivo a Doroteia se sentiu muito atraída pela personalidade dele. Então, ao invés de dopá-lo, de roubá-lo, ela realmente quis ter um romance com ele. Ele se mudou para o apartamento acima da pensão quase imediatamente e poucas semanas depois já decidiram se casar. Foi tudo muito corrido mesmo, os dois estavam loucamente apaixonados. E esse casamento com o Pedro foi realizado em uma pequena igreja local, mas a Doroteia nunca registrou a papelada oficial, então ela casou só na igreja. Por quê? Porque ela e o Roberto, o marido anterior, ainda não tinham feito divórcio. Já fazia anos que eles tinham se separado, mas ele só tinha vazado para o México, o processo de divórcio não tinha rolado, não tinha terminado. E aí ela tinha medo de ser bígama, né? Porque aí realmente você está infringindo a lei. E aí, então, era melhor não colocar o casamento novo no papel. Mas tá, lá foram Doroteia e Pedro viver o romance deles. E tão rápido como tinha começado, a fase da lua de mel acabou. O Pedro era super violento, ele era abusivo. Sempre que bebia, ele agredia a Doroteia. E eram espancamentos brutais mesmo, assim, de barulho assustar as pessoas na pensão. A Doroteia estava muito vulnerável, ela era agredida quase todo dia dentro da própria casa. E ela não sabia o que fazer. Esse inferno durou 2 meses, e a relação deles acabou de um jeito super abrupto. Um dia o Pedro saiu para beber e nunca mais voltou. Simples assim. Ela não se sentiu nem um pouco triste com a ida dele, óbvio, e a violência que ela sofreu se tornou um divisor de águas na sua vida. A Doroteia decidiu que ela nunca mais teria um marido. Ela nunca mais ia se relacionar com homem nenhum. Ela chegou na conclusão que podia ter todo o apoio emocional que ela precisava através dos inquilinos que dependiam dela. E a partir daí, ela passou a ver homens apenas como ferramentas financeiras ou alvos para os seus esquemas de fraude. E foi assim que os anos 70 acabaram para Doroteia. Solteira, já com 50 anos e ainda fazendo golpes financeiros cada vez mais complicados. Ao invés de arriscar roubos em bares, ela agora passou a identificar pessoas que recebiam pensões estaduais. Aí ela preenchia formulários falsos de mudança de endereço. Ou seja, os pagamentos novos eram enviados para a casa dela, ao invés de para a casa da pessoa.
E aí, centenas de cheques iam chegando mensalmente em seu nome ou dos inquilinos, e ela começou a nadar em dinheiro de novo, se mantendo como membro da alta sociedade. E aí, mesmo sendo uma mulher ainda, 50 anos, super jovem, não, ela resolveu assumir uma persona meio de vovozinha. Ela gostava de parecer mais velha do que era, porque isso gerava confiança, fazia as pessoas acharem ela inofensiva, inocente, né, incapaz de fazer qualquer mal. E quando os cabelos brancos chegaram, ela também não lutou contra eles, deixou assim mesmo, porque aí ajudava, né, num aspecto mais envelhecido. E ela usava roupa e óculos que dava esse aspecto mais velhinha mesmo. Então, se vocês quiserem entender o que a gente tá falando, olha as fotos que a gente colocou no site, como ela parecia bem mais velha. O site é modusoperandipodcast.com. A gente sempre coloca as páginas específicas para cada episódio, com conteúdos, com vídeos, fotos, informações. Enfim, então ela ficava usando aí essas roupas, ela meio que se vestia de pessoa mais velha, né? Tipo uma fantasia, praticamente. E quando as pessoas perguntavam, ela dizia que ela tinha mais de 60, que ela tinha 65 anos, enfim. Em 81, quando ela tinha 52, ela conheceu uma mulher chamada Ruth Monroe. Nenhuma delas sabia ainda, mas esse encontro mudaria para sempre o destino das duas. A Ruth tinha 60 anos e era uma mulher batalhadora, empreendedora. Ela administrava uma empresa de buffet lá em Sacramento. A empresa dela estava em ascensão, estava crescendo bem, mas toda essa vida boa foi desmoronando quando o companheiro dela foi diagnosticado com câncer. A gente não sabe se eles eram casados ou se eles eram namorados, mas ele era o parceiro de vida dela aí. O fato é que ele e a Ruth eram muito unidos e ela ficou muito mal, porque era um câncer muito agressivo, ele entrou em estado terminal muito rápido. E a Ruth foi gastando todo o lucro da empresa, as reservas da família, o dinheiro foi acabando. Eles até tinham filhos, mas todos os filhos já eram adultos e moravam fora da cidade. Então ela estava segurando essa barra muito sozinha. O único filho que morava na cidade era o William. Ele morava numa área mais afastada, só que ele tinha uma relação de muita proximidade e cuidado com a mãe. Detalhe que o William não era filho desse namorado com câncer, ele era fruto de um relacionamento anterior. A Ruth era vista por todos como uma mulher muito resiliente, mas ela estava cansada de precisar ser forte. Era cuidar do marido, liderar um negócio, acumular dívidas, era muita coisa. E é nesse cenário aí que a Doroteia se aproximou dela. Ela já tinha ouvido falar do buffet da Ruth, sabia que estava crescendo. Ela queria ali, né? Achava que era uma oportunidade dela tirar uma lasquinha desse dinheiro. Então ela se aproximou da Ruth quando ela estava vulnerável, se apresentou como uma investidora capaz de salvar o negócio dela. A Doroteia sabia como mentir, né? Então ela disse que ela já tinha cuidado de um restaurante de frutos do mar lá em São Francisco, que ela tinha experiência na área. E o plano dela era simples, juntar o talento culinário da Ruth com a network e desenvoltura financeira dela. E assim, elas abriram um serviço de alimentação no centro de Sacramento, focando em refeições acessíveis para a população de baixa renda. Isso era bom porque mantinha ali a boa imagem para a Doroteia, né? E como era comida barata, mais gente comprava, então estava rolando ali, estava lucrando. E nessa brincadeira, até que a Ruth e a Doroteia ficaram amigas mesmo. A Ruth era muito companheira, muito amorosa, e a Doroteia ficou até meio confusa na época, porque ela não tinha tido uma amiga de verdade, sabe? Então ela nem sabia agir direito. Todo mundo que ela se aproximava era muito por interesse, então parece que ela não sabia ter um relacionamento normal. No início de 82, a situação financeira da Ruth piorou muito. Ela foi forçada a vender a casa da família por um valor muito baixo para poder manter o marido no hospital. Sem moradia, ela aceitou o convite da Doroteia para morar em um quarto no andar superior lá da pensão. Ela ficou muito grata, né? Porque era um jeito de continuar na cidade, ali perto do marido, e ela realmente via a Doroteia como uma grande amiga. E como sempre, a Doroteia fazia toda uma cena em público. Ela adorava exibir essa amiga coitada, que o marido estava morrendo, falar que ela tinha acolhido a amiga, sabe? Mas a Ruth não desconfiava que essa gentileza talvez tivesse um outro motivo por trás. O que acontece? Vocês sabiam que a Doroteia tinha muitos amigos por aí, né? Que ela foi criando uma relação muito boa com muitas pessoas. Então, acho que não vai ser um choque para vocês com essa revelação de agora, que ela também tinha informantes na polícia. Eram policiais, secretárias, pessoas que ela conhecia.
Alguns eram hispânicos dos bairros que ela frequentava. Não eram informantes no sentido mais grave da palavra, né? Mas eram pessoas, homens principalmente, que tinham simpatia por ela. Então, se o nome dela surgia, assim, numa suspeita de roubo, eu falava, não, conheço ela, uma senhora super de boa. E aí depois eles contavam isso pra ela. Só que foram tantos anos cometendo os crimes, né, que a Doroteia estava percebendo que o nome dela ia cada vez mais sendo jogado na roda. Cada vez mais, algum conhecido que trabalhava na polícia chegava pra ela e falava, seu nome foi citado. E realmente, nessa época, os policiais já estavam criando um dossiê sobre ela, coletando evidências das fraudes lá, com cheque de previdência e pensão. Ela percebeu que talvez ela estivesse ali brincando com a sorte por tempo demais. Talvez fosse a hora de ir embora de Sacramento, antes que desse ruim pra ela. E era aí que entrava a Ruth. O dinheiro que ela tinha conseguido com a venda da casa era o suficiente para Doroteia fugir e recomeçar a vida ali em outro lugar. Só que para isso ela precisava que a amiga parasse de gastar o dinheiro com o tratamento do marido. Assim que a Ruth tinha se mudado pra pensão, a Doroteia tinha feito toda uma cena, né? Ai, amiga, não sei o que, vou cuidar de você, pipipi. Mas, na verdade, o que ela fez foi sabotar a saúde da Ruth. Gente, pra deixar a mulher fraca, deixar ela incapaz. A Doroteia dava pra ela uns coquetéis de creme de menta, só que ela batizava com sedativos pra manter a mulher dopada. E nisso a Ruth foi sentindo muita fraqueza, muito lenta, né? Meio de raciocínio e também de locomoção, assim. E tem mais, a Doroteia também começou a embebedar a mulher, dar muito álcool pra ela. Além de mascarar o gosto dos remédios, o álcool também servia para justificar que ela estava meio confusa. Então, algum visitante ia lá e falava, nossa, por que ela tá assim, né? A Doroteia falava, é porque ela tá bebendo, né? Como se ela estivesse bebendo para esquecer a doença do marido. Em abril de 82, o filho da Ruth, William, foi visitar a mãe. E ele ficou chocado ao encontrá-la pálida e fraca demais para ficar de pé. Ele estranhou o fato da Ruth estar bebendo tanto, porque ela não era disso, né? Ela nunca tinha sido fã de álcool. Sem falar que ele sentiu uma vibe estranha na Doroteia, tipo como se ela estivesse ali vigiando eles o tempo todo. Sempre que o William perguntava qualquer coisa, a Doroteia já abria a boca com desculpas prontas, com histórias calculadas. Como assim, se ela quisesse controlar ali a percepção que ele ia ter daquela visita. E ele sentia que a Doroteia tinha um olhar vazio, frio. Ele não confiou nela, não. Naquele dia, ele saiu da casa sabendo que tinha algo muito errado, mas também não tinha provas para intervir. Alguns dias depois, o mundo do William caiu quando ele recebeu a ligação que nenhum filho quer receber. A irmã dele ligou dizendo que a mãe deles tinha morrido aos 61 anos. Era final de abril, já fazia algumas semanas que a Ruth tinha se mudado para a pensão e a saúde dela tinha se deteriorado muito rápido. A versão da Doroteia era que a amiga tinha tirado a própria vida, como sintoma da depressão causada pela morte iminente aí do marido. O legista confirmou que a causa da morte tinha sido uma overdose massiva de medicamentos prescritos e drogas de venda livre. Juntando isso com a narrativa de senhorinha velhinha bondosa da Doroteia, a polícia fechou o caso sem problemas, gente. Eles falaram que foi suicídio e pronto, acabou. Mas o William não acreditou em nada disso. A Ruth estava agindo de um modo muito estranho recentemente e ele não tinha confiado nada na Doroteia. Ele sabia, de algum jeito, a culpa tinha sido daquela senhora, que ela tinha matado a sua mãe. Só que ele não tinha nenhuma prova, era mais uma sensação. Mas ele jurou de pé junto que daria um jeito dela ser presa, custe o que custasse. E a chance dele não demorou muito a chegar. Era maio de 82, a Ruth tinha morrido há apenas poucos dias, só que a morte dela acarretou uma série de repercussões. De um lado, a Doroteia estava ali correndo contra o tempo, né, para fugir de Sacramento assim que possível. Ela aplicou mais alguns golpes rápidos em bares e tal, para juntar mais dinheiro logo. Enquanto isso, a investigação estava borbulhando, assim. Tinha um grupo de detetives que estava trabalhando naquele dossiê sobre a Doroteia e cada vez mais eles iam conseguindo novas informações. Lembra daquele senhor que a gente contou mais cedo, o Malcolm? Que a Doroteia tinha dopado, usado banha de porco para roubar o anel dele, enfim. Eles estavam com o depoimento dele falando que tinha sido sim a Doroteia. E juntou com depoimentos recentes de outros homens, né, que ela tinha fraudado lá os cheques de benefícios. Lembra que ela mudou pro endereço dela para os cheques chegarem para lá?
Então, eles conseguiram rastrear que essas mudanças tinham sido todas para casa dela, e aí conseguiram conectar os crimes. E para piorar, os informantes que ela tinha começaram a ver, gente, tá esquisito isso aí, parece que ela estava envolvida mesmo. Então, eles pararam de dar informações privilegiadas para ela, até para não saírem como cúmplices. Já o William, o filho da Ruth, estava só esperando o momento certo para pegar a Dorothea no flagra. Quando a mãe dele morreu, a Dorothea tinha ligado para outra filha da Ruth, né, irmã do William, para dizer para ir buscar as coisas dela na pensão. Só que quando a moça chegou lá, a Dorothea só deu a bolsa vazia da Ruth, não tinha nada dentro. E assim, gente, a Ruth tinha joias, colares, sei lá, as coisinhas pessoais dela. Então, cadê essas coisas? Foi aí que o William botou na cabeça que a Dorothea estava querendo lucrar com a morte da mãe dele. E aí ele passou semanas analisando minuciosamente as contas da mãe e descobriu que desde que a Ruth tinha se mudado para a pensão, transferências constantes tinham sido feitas da conta poupança dela para a conta conjunta da empresa, controlada por quem? Pela Dorothea. Foi aí que ele se tocou do que tinha acontecido. A morte da mãe dele tinha um motivo financeiro. A Dorothea estava roubando todo o dinheiro da venda da casa. Então ele salvou tudo isso e ficou esperando para denunciar o roubo no exato momento em que a Dorothea tentasse fazer qualquer retirada daqueles fundos. Mas, no fim, ele nem precisou, porque a polícia foi mais rápida. Ao todo, eles estavam monitorando mais de 30 casos de fraudes ligados à Dorothea. E aí, com provas suficientes, eles montaram uma armadilha para pegá-la. Ela já estava com o dinheiro que ela precisava para fugir e agora era colocar o plano em prática. Ela usou o dinheiro roubado da Ruth para poder comprar uma passagem só de ida para o México e lá ela ia desaparecer de vista de qualquer um. Mas a polícia sabia que ela podia tentar fugir. Então eles avisaram todas as companhias aéreas para notificar se por acaso ela fizesse a compra de alguma passagem. E isso foi feito mesmo. Os detetives souberam a hora e o dia exato do qual ela fugiria dos Estados Unidos. Era uma manhã de agosto, ainda em 82, quando a Dorothea saiu de casa cheia de malas para pegar um táxi para o aeroporto. Mas antes que ela pudesse entrar no veículo, os policiais, que já estavam ali escondidos na vizinhança, interceptaram e levaram ela para a delegacia. Ela foi pega com evidências de que ela estava abandonando, a sua residência oficial e portando fundos obtidos de forma ilícita das contas da Ruth. A Dorothea tentou manter a dignidade ali na hora, dizendo que não entendia o que estava acontecendo, mas não tinha mais escapatória. Ela finalmente tinha sido pega. A Dorothea foi julgada ainda em 1982, num tribunal presidido pelo juiz Roger Warren. A gente não tem muita informação do julgamento em si, mas a gente sabe que a Dorothea adotou uma imagem bem calculada de senhorinha, velhinha, bondosa e meio confusa. Obviamente, queria parecer inofensiva na frente do júri, que não a vissem como uma criminosa. E a gente fala sempre, como a aparência afeta o julgamento das pessoas. Quantos criminosos não foram protegidos porque eram bonitos, que as pessoas falam, não tem cara de assassino e tal. Então, nesse caso, ela se fingiu de frágil até fisicamente, sabe? Ela andava lento, falava assim, sorrindo, parecia uma vovozinha, assim. E também pesou o respeito que ela tinha construído na cidade ao longo dos anos. Ela era uma figura pública, conhecida, que era levada a sério e amada por todo mundo. Era difícil vê-la como uma criminosa, porque já tinha essa imagem dela ser muito querida, de ajudar todo mundo, uma imagem que estava sendo construída há muitos anos. Embora houvesse dezenas de investigações de fraude em andamento, só tinham 3 roubos 100% comprovados, que as vítimas deixaram claro que sim, tinha sido aquela mulher, que foi a única pessoa que entrou na casa deles. Eram só 3 roubos que eles tinham ali as provas mais concretas mesmo, que eram Malcolm, que a gente citou, e outras 2 vítimas. O juiz Warren resolveu desconsiderar todos os processos que estavam incompletos, então ele focou só nesses 3. Ele também desconsiderou todas as suas condenações criminais anteriores. Lembra que ela já tinha uma ficha criminal extensa, Ela tinha sido até presa por gerir um bordel. E foi assim que, quando o júri a considerou culpada dos 3 roubos, o juiz Warren optou por dar uma pena menor para ela. A sentença final da Dorothea foi de 5 anos de prisão a serem cumpridos na cadeia do Condado de Sacramento. Mas como parte das condições de uma futura liberdade condicional, o tribunal impôs restrições severas. Ela estava terminantemente proibida de gerir qualquer pensão ou casa de repouso e estava impedida de trabalhar ou cuidar de pessoas que estavam vulneráveis, assim, sejam idosos ou pessoas com algum transtorno mental ou dependente químico, enfim.
E assim, aos 53 anos de idade, Dorothea Puente foi mandada para cumprir sua sentença. Assim que entrou na prisão, a Dorothea não se assustou, porque ela já estava bem acostumada, na verdade, né? Mas lá dentro, ela fez o que fazia de melhor: construiu uma comunidade em torno de si para se sentir protegida. Nas vezes em que ela tinha sido presa quando mais jovem, ela meio que queria ser a gatinha da prisão, a novidade. Meio uma vibe das Assassinas de Chicago, que a gente tem episódio já, que é o episódio 306. Mas agora, mais madura, ela começou a assumir um papel mais maternal para as detentas mais jovens. Então ela dava conselhos, ouvia as histórias, dava dicas de como aprimorar suas carreiras criminais depois que saíssem dali. E nisso, a popularidade dela cresceu muito na prisão, porque a Dorothea conseguia transitar entre essas diversas gangues e até divisões raciais ali, sem sofrer muito. Ela era vista como uma figura de confiança, uma ótima fonte de fofocas, porque ela circulava por todos os lados ali. Mas tudo mudou quando ela cruzou uma linha perigosa, a de colaborar com os guardas. Quando ela estava ali nos 3 anos de sentença, em 1985, a Dorothea delatou para os guardas o nome de uma detenta que tinha agredido outras. E ela fez isso em troca de tratamento privilegiado ali na prisão. Só que aí as outras detentas descobriram e ficaram com ódio dela. Até porque tinha todo um código de conduta para não denunciarem umas às outras. X9, como é o termo conhecido, é muito mal visto na prisão. E aí elas foram se vingar. Elas se juntaram para agredir a Dorothea. Então ela foi encurralada nos chuveiros e espancada brutalmente. Deixaram ela sangrando no chão, com várias costelas quebradas. Foi muito tenso. E ela foi levada imediatamente para a ala hospitalar da prisão. E depois de um tempo ela foi colocada em solitário e custódia protetiva, para a segurança dela mesma, porque poderiam atacá-la de novo a qualquer momento. Só que nesse período em que ela ficou na solitária, a Dorothea ficou muito entediada. Não tinha mais nada para ela fazer, ninguém para bater papo. Então ela adquiriu um novo hobby, o de trocar correspondência com pessoas de fora da prisão. A prisão tinha um esquema de pen pal, que são tipo amigos por correspondência. Era um programa oficial ali do presídio, e aí pessoas comuns podiam disponibilizar seus endereços para receber carta dos detentos, fazer amizade, enfim, conversar. Então ela entrou nesse programa e ela foi enviando cartas para vários homens em busca de amizade e romance também, por que não? Como ela era bem mentirosa, foi ótimo para ela, porque era quase uma, sei lá, tava Expressando a sua criatividade. Sim, ela virou roteirista, sei lá, escritora, né? Pra cada um ela falava uma coisa, inventava uma história. Mas teve um cara específico que ela se interessou mais. O nome dele era Everson Gilmouth. Ele era um viúvo aposentado do Oregon que estava ali em busca de companhia. O Everson tinha 70 anos e estava bem solitário, então ele quis ter alguém para conversar através das cartas. Em questão de semanas, ele e a Dorothea já estavam conversando o tempo todo. Ele achava ela fascinante, ousada, divertida e viu nela uma esperança para o seu futuro, para não passar o resto da vida sozinho. E isso para ela estava confortável, né? Ela queria um homem que dependesse dela emocionalmente, que fizesse tudo o que ela queria, enfim. Mas o que mais interessou a Dorothea foi que ele recebia uma pensão enorme do estado de Oregon, maior das que ela costumava ver com idosos da Califórnia. E aí não demorou para ele começar a depositar dinheiro regularmente ali na conta dos gastos dela na prisão. E isso permitiu que ela mantivesse os seus luxos mesmo detida. Ela comprava cremes caros, lanches extras, tudo que a fizesse feliz. A amizade evoluiu para um relacionamento e depois de algumas cartas eles já estavam falando sobre se casarem, assim que a Dorothea saísse da prisão. O plano deles era morar em Sacramento na casa dele. E aí, para a felicidade de ambos, ela recebeu liberdade condicional ainda em 85, quando ela tinha 56 anos. Ao todo, ela ficou só 3 anos presa, de uma sentença de 5, e entrou em condicional. Na saída do presídio, o Everson que foi buscá-la já com a sua caminhonete Ford vermelha. Aí os dois se abraçaram e tal. E partiram aí para viver essa vida feliz, a vida que o Everson imaginava que seria, né, uma vida incrível, mas para Dorothea poderia ser também aí uma nova oportunidade financeira. O que aconteceu? Depois que a Dorothea tinha sido presa, a pensão dela tinha continuado. Afinal, todas aquelas pessoas precisavam de cuidados. Só que no tempo que ela estava na cadeia, o lugar passou por uma grande reforma e recebeu novos administradores, que tocaram o trabalho ali para frente.
Mas a Doroteia ainda tinha vontade de ter uma pensão. Ela dizia pro Everson que ela queria cuidar dos outros, que era a missão dela no mundo. A gente sabe qual é a missão dela no mundo, né? Qual é o interesse dela real. Então, depois que ela foi liberada, eles se mudaram para uma casa menor, que ficava na mesma rua da pensão original dela. E como a aposentadoria dele era excelente, ele carcou com tudo. Usaram o dinheiro dele para segurar a hipoteca da casa e a Doroteia conseguiu voltar a ajudar as pessoas o mais rápido possível. O Everson estava muito apaixonado, então qualquer papinho que a Doroteia falava, ele caía. Ela prometeu que os dois se casariam muito em breve e que por isso era bom abrirem uma conta conjunta para ele depositar o quê? Todo o dinheiro que ele tinha guardado. Ô, gente. E aí foi isso que ele fez. E assim, é triste pensar isso, né? Que o Everson caiu nesses papos. Ele sabia que a mulher estava presa, né? E a pessoa meio que cai mesmo assim. Mas assim, ele já tinha 70 anos, era viúvo, os filhos dele já não estavam ligando muito pra ele estava sozinho no mundo. Então, de alguma forma, ele viu a Doroteia aí como um motivo pra ter esperança, pra viver. E ela percebeu isso e se aproveitou o máximo que ela conseguiu. Por mais que os crimes da Doroteia tivessem sido um choque, ela ainda era muito amada por pessoas ali de Sacramento, principalmente por assistentes sociais, imigrantes ilegais que ela tinha ajudado, pessoas em situação de rua que tinham sido ajudados, né, por ela também. Ela tinha levado muitos anos construindo aquela imagem, então mesmo com os crimes, as pessoas descobrindo tal, muita gente passou pano, sabe? Falou, não, ela cometeu um erro. Outros falavam que era mentira, que ela foi incriminada. Então, assim, a galera passou muito pano pra ela. E tinha uma questão social muito forte, porque a Doroteia escolhia especificamente os mais marginalizados da sociedade. Não era qualquer pessoa em situação de rua, era aquela pessoa em situação de rua que tinha vícios em álcool e drogas. Não era qualquer idoso, né? Era o idoso alcoolista que foi abandonado pela família. Ela realmente tinha um foco ali, né? Pessoas com as quais a sociedade não sabe lidar ou não quer lidar. Então, ela aparecia ali como uma boa opção. Muitos assistentes sociais até podiam ter algum receio em relação a ela, mas eles acabavam mandando esses casos porque sabiam que ela ia ser a única que ia aceitar. Era um raciocínio meio, é melhor esse cara dormir na rua ou morar com uma trambiqueira que vai roubar ele, mas também vai dar um pouco do dinheiro pra ele. Sabe, é uma coisa meio assim, ela vai ser uma trambiqueira, mas ela tá ali cuidando da pessoa. E dessa vez, ela teve mais cuidado ainda, de só selecionar pessoas que realmente não tinham nenhuma família, que não tinha nenhum apoio, nenhuma pessoa próxima, e que ela pudesse ali dar todos os golpes possíveis e ainda passar despercebida. E nisso, mesmo com as proibições da justiça, dela não ter mais permissão para trabalhar com cuidados, assim, os assistentes sociais voltaram a mandar pessoas necessitadas para ela. E em questão de poucos meses, a Doroteia já conseguiu estabelecer uma nova pensão lotada sem que a justiça soubesse. O Everson ficava completamente encantado com ela, ele chorava de orgulho vendo sua bondade e como várias figuras de Sacramento a tratavam como uma santa, né, uma figura materna, ele estava amando. Ele escrevia cartas para os seus filhos adultos no Oregon, dizendo como estava apaixonado por ela, como ela era uma pessoa boa, que ele estava sendo bem cuidado. E a Doroteia foi esperta de logo se inserir na dinâmica ali da família. Então ela mandava cartas falando com os filhos, falando que amava o pai deles. Mas secretamente ela já vinha planejando em como se livrar do Everson. A única coisa que ela queria dele era o dinheiro. Enquanto ele se empolgava com a possibilidade do casamento, a Doroteia tinha planos bem diferentes. No fundo, ela fazia tudo para garantir que nunca mais pisasse no altar, porque os seus objetivos eram outros. A vida inteira, ela tinha se sentido à mercê dos outros e agora, mais do que nunca, ela queria sua independência, mesmo que fosse à custa do dinheiro alheio. Doroteia achava que merecia uma vida de luxo, uma vida que ela sentia que pertencia a ela, e que tudo que ela fazia era para sobreviver. E ninguém a impediria de conquistar o dinheiro que ela queria, o dinheiro que ela achava merecer. E agora, as coisas tomariam um rumo muito mais sombrio. Fraudes e golpes seriam de menos. A Doroteia já tinha escapado do assassinato da amiga Ruth, e agora sabia que conseguiria se desfazer de outra vida humana sem sofrer as consequências. A partir daqui, qualquer um que a desafiasse ou a atrapalhasse teria risco de vida, incluindo seu futuro marido.
E é assim que, aos poucos, a história de uma golpista se torna a história de uma serial killer. Na semana que vem, confira a segunda parte e última da história macabra de Dorothea Puente. O áudio no início desse episódio é da Irineia Soares Concari. Obrigada por apoiar a gente!